Vamos lá? Deixa eu tomar um gole aqui. E aí, meu povo? Tudo bom? Vamos começar então. Muito animado, estou muito animado, estava esperando esse momento, que é o início das nossas semanas, na verdade, da fórmula da eleição vencedora. Tá? Antes de tudo, antes de começar, até falei pra equipe que a primeira coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte: pega um bloquinho aí de papel, um bloquinho de nota, um caderninho, uma caneta e guarda para você usar até o final das aulas, tá? Tem diversos estudos que mostram, que comprovam, acredito muito nisso, que quando você aprende algo, mas você transcreve sempre para o papel, né, com uma caneta, com um lápis aí, enfim, você consegue absorver muito mais, você tende a colocar em prática muito mais, porque você consegue exercitar de outra forma, tá bom? Então o primeiro recado de tudo isso é pega um bloquinho de caneta aí, a gente vai dar muito material em PDF, vai dar material em Word, vai dar material nos grupos, mas pega e transcreve, né, para caneta e para o papel, para ter um resultado melhor, tá bom, gente? Então vamos lá. Gente, o que é então a fórmula da eleição vencedora? Se você chegou aqui achando que vai ser uma fórmula matemática, que você vai colocar assim, A mais B mais voto, eu vou ganhar a eleição 100% de certeza. Então não é que pode sair do vídeo, porque se eu tivesse essa fórmula mágica, eu estava vendendo ela por milhões para vocês, tá bom, gente? Mas eu garanto para vocês, eu dou minha palavra para vocês, que dentre todos esses anos, vocês vão conhecer minha história, vocês vão ver que eu tenho da onde tirar isso que eu estou falando para vocês, desde que eu cresci na política, minha família veio de uma política, eu trabalhei em campanhas políticas, enfim, eu vou contar para vocês. Eu garanto para vocês que tudo que eu vou passar para vocês aqui vem de uma vontade que eu sempre tive, né, analisando outros cursos de marketing político que o povo dá e enfim, de desmistificar um pouco, assim, você não precisa explicar feijãozinho por feijãozinho, você tem que comprar um curso disso, um curso daquilo, para você conseguir entender isso, e aí, já chegou a eleição, você não aprendeu nada, né? Então, assim, eu quis fazer esse evento aqui para você, está sendo gratuito, para você que está assistindo nessa primeira turma, a sua turma é gratuito, tá? Para vocês, porque faz parte do meu sonho grande eu estar falando isso para vocês aqui. Eu quero que vocês entendam uma lógica completa, o que é validado, o que deu certo, para que você consiga, se você está em mandato, que você tenha o melhor mandato, para você que quer se eleger, que você seja eleito, para você que quer se reeleger, que você seja reeleito, para você que quer diminuir sua rejeição, que você diminua, para você que é um assessor, você quer prestar serviço de consultoria, que você preste com excelência, que você saiba embasamento, que você saiba fazer uma pesquisa eleitoral, que você saiba fazer um diagnóstico, que você saiba comunicar, se você saiba qual é o seu público-alvo, onde você vai falar, o que você vai falar, o que você vai vestir, o que você vai portar, como que você vai falar nas redes sociais, qual rede social você tem que ter, que horas você tem que postar, onde você não tem que postar, como que você vai avaliar, enfim, é muita coisa. Não é só isso que eles falam, você tem que aprender a postar na rede social e tá tudo certo. Não, postar todo mundo posta, você tem que saber o que você vai postar, para quem que você vai postar, só que tudo isso tem uma lógica, tá? Você tem que primeiro, você vai entender tudo, mas primeiro você tem que saber diagnosticar, aí você vai entender o que você tem que falar, para depois você planejar, para só depois você criar, e depois sim você começar, e depois revisar, e depois fazer de novo. Felipe, mas parece muito complexo para mim, não é. É esse que é o intuito da fórmula, eu tentar desmistificar que isso é complexo. É lógico, não é simples? Não é simples, mas é totalmente possível, totalmente validado. Eu vou mostrar cases de sucesso para você que deu certo, que deram certo fazendo isso. Na verdade, todos fazem, até as empresas fazem esse mesmo processo, só que lógico, na política tem toda a sua questão. Marketing político não é só rede social, né? Você tem articulação política, você tem aliança, você tem gerenciamento de crise de fake news, enfim. Então, como que vai funcionar a fórmula, gente? Como que vai funcionar essas semanas? Toda segunda, eu vou soltar um vídeo para vocês em videoaula, né, no canal do YouTube, e vocês vão assistir esse vídeo. Eu não sei quanto tempo que vai ter, porque eu vou falando até não aguentar mais, tá bom? E depois que você, só que sempre, sim, falando até não aguentar mais, é sempre passando um objetivo lógico para vocês, tá, gente? Eu não sou aquele de ficar enchendo linguiça, também não, eu falo que tem sentido. Nessas primeiras aulas, principalmente essa primeira aula, ela não vai ser tão
assim, técnica, assim, de técnicas, mas ela é super necessária, por isso que eu coloquei ela primeiro. Tá, então toda segunda eu vou soltar uma aula para vocês assistirem, depois vocês vão ter acesso no grupo do WhatsApp e do Telegram, as ferramentas, né, os exercícios práticos, que vai ter o checklist, para você saber o que você tem que ter feito em cada aula, os exercícios que você tem que você vai ter que ter feito, que a gente vai ver aqui junto também. E cada aula vai ter um para ficar bem divididinho, para ficar bem fácil, para ficar bem claro para vocês. E a primeira aula, não, desculpa gente, cortei coisa aqui. Então beleza, toda segunda vai ter, na última semana, na verdade, que vai ser a primeira semana de março, todos os dias a gente vai ter aula, não vai ser só segunda, vai ser todos os dias. E no último dia vai ser uma live, onde eu vou tentar colocar todo mundo junto comigo. Vou salvar essa live para quem não puder assistir. E nessa live a gente vai meio que fazer, todo mundo vai pegar todos os seus exercícios, a gente vai meio que fazer um planejamento de fato para o seu objetivo, vai pegar tudo e vai botar, você já vai estar botando a mão na massa, mas dali sim vai ser nosso compromisso que a gente vai fazer dar certo. Tá? Se vocês ganham, vocês têm que pensar isso, eu ganho, para mim é muito bom. Por quê? Porque faz parte do meu sonho grande, entendeu? Faz parte do meu sonho grande, eu quero de fato que as pessoas sejam eleitas e impactem as pessoas, os eleitores. Né? Eu vou explicar para vocês então isso agora. Por que essa primeira aula é a aula que chama Sonho Grande? Muita gente pode falar, Felipe, que viagem, você virou coach, agora coach político. E não é, gente, não é isso. Tem toda parte que eu vou te comprovar cientificamente, que eu vou te falar aqui hoje, mas todas as pessoas de sucesso, todos os políticos de sucesso, por mais que eles pensem isso ou não, eles têm um sonho grande. Todas as pessoas que conseguem ser líderes, que conseguem carregar multidões, que conseguem carregar propósitos, carregar pessoas, carregar voluntários, conseguir atração de partidos, aquela pessoa que consegue, que a família apoia, que os amigos apoiam, que todo mundo admira, que todo mundo quer ser um liderado dela, ela tem um sonho grande. O que é sonho grande? Sonho grande é aquilo que você carrega com você e cria senso de comunidade para as pessoas. Tá? Para te deixar um pouco mais claro, eu vou explicar um pouco sobre o meu sonho grande. Tá? Vai ser rapidinho, eu vou explicar só um pouquinho da minha história para vocês. Eu cresci no meio político, assim, minha família, eu sou de uma cidade bem pequenininha lá no interior de Minas, na verdade eu nasci para aqueles lados lá e fiquei boa parte da minha infância lá. E minha família sempre foi, ou era um tio meu que estava como prefeito e um outro tio vice, ou era um primo da minha mãe que estava como prefeito. Sempre foi assim, por anos e anos. Lembro que com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu participei da minha primeira campanha, que eu entregava panfleto pro meu tio. Entregava panfleto na sua, assim, para aquele santinho, sabe, na campanha dele. Ele ganhou na época. Nossa, foi uma loucura. Eu lembro que tocava a música do Ayrton Senna toda vez que ele ganhava. E assim, pra mim sempre teve enraizado no meu sangue sobre política, campanha eleitoral. Eu já entendia o que acontecia, eu já entendia como que era. Pra mim, quando eu cheguei com uns 15 anos ali, eu já entendia tudo, já sabia como que era, militância, lógico, não tinha as redes sociais, não tinha nada disso, mas eu sabia de todas, na época eles soltavam um cartinho um dia antes da eleição falando sobre mal da outra família, aquele loucurado que hoje é fake news, né? Só que ninguém, meu irmão, meus irmãos, ninguém quis entrar pra política, ninguém, assim, por quê? Porque meus pais não deixavam, meus pais sempre falaram assim, Felipe, você não vai entrar na política, a gente não quer que você seja político. Então, quando eu comecei a crescer um pouco mais, minha família chegou, a gente está mudando de cidade, a gente vai para uma cidade maior agora, que tenha oportunidade de estudo para vocês, né? Que vocês consigam estudar, para vocês entrarem numa universidade. O sonho da minha família era esse daqui. Até que o meu irmão mais velho fez. Entra numa faculdade, uma boa faculdade, entra numa empresa privada, né? Numa multinacional, vira estagiário, vira gerente, vira coordenador, vai crescendo. Fica ali, tá tudo certo, não tem meio político, não tem meio público, tudo isso que a gente quer. Mas não, eu não queria, eu queria ser político e eu falava, eu vou estar no meio da política, eles não queriam de nenhum, fomos pra lá, comecei a estudar. E chegou uma hora que eu virei pra eles e falei, eu vou entrar pra política. Eles viraram pra mim e falaram, não vai. Aí eu falei, eu vou. Aí eu falei, não vai. Aí eu falei, então tá bom. Eu dependia deles, eu dependia totalmente deles, não tinha condições de nada ainda.
um adolescente. E aí eu estudei para entrar na universidade a federal da minha cidade. Entrei sistema de formação, ainda fiz administração. Meu sistema de formação é um curso de programação. Não tinha nada a ver com o que eu queria, não tinha nada que eu conseguisse extrair, mas entrei. E quando eu entrei, eu já sabia que eu não ia ficar ali muito tempo, mas eu estava. E aí eu entrei, tinha uma empresa júnior. Todas essas universidades geralmente têm uma empresa júnior, que é uma empresa de fato, só que comandada só por alunos, que essa empresa ela presta serviço de consultoria para outras empresas, cobrando um valor muito baixo, porque ela não precisa pagar os funcionários, nada, o valor é revertido para a empresa. Então todo mundo ganha, a gente ganha experiência. Então eu entrei lá, falei, nossa, que interessante e tal. E ali eu comecei a fazer curso, eles começaram a especialização de marketing, assim, eu falei, nossa, meu, que interessante isso daqui. Deu 6 meses, cara, eu nem ia mais nas aulas, nem ia mais na universidade, eu ia direto todo dia para empresa júnior, e era assessor de marketing, aí eu fui coordenador de marketing, eu virei gerente de marketing, que eu fazia as vendas. E até um dia que eu cheguei pro pessoal, falei, pessoal, era uma empresa grande, assim, tinha bastante gente, vários cursos. E eu falei, pessoal, e se a gente começar a tentar vender serviço para política? E aí o pessoal achou meio doideira, assim, eu falei, não, eu falei assim, pode botar fé, porque o meio político é bom, e aí fiz todo aquele lobby todo, e beleza. Ele falou, Felipe, você conseguir vender então, beleza, ué. E conseguimos fechar uma pesquisa eleitoral para um grupo político da minha cidade. E para mim foi maravilha, assim, ninguém da minha família sabia, não falei para ninguém, senão eles iam me matar, né? E a gente fez essa pesquisa, só que passou um mês, assim, eu tava felizão, falei, nossa, agora a gente vai pegar muita pesquisa política, tô feito, tô no que eu quero. O reitor da universidade, uma das universidades mais renomadas do país, chegou na gente e falou, vocês estão loucos? Mexer com política, envolver o nome da universidade, pode cortar isso daí. E aí, meu céu desabou nessa época. O céu desabou porque aí eu voltei para a universidade, assim, só indo na universidade, não quis mais ficar na empresa júnior. E aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou mais fazer universidade, não vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha empresa de consultoria política, novinho, falei. E abri. Dentro do meu quarto. Eu tinha dentro do meu quarto. Falar pra vocês, vou até colocar a foto, vou ter que colocar essa foto. Meu primeiro escritório era uma tábua de passar roupa. Eu tinha um livro do Kotler, que é o Philip Kotler, que inventou o marketing, né? Uma bíblia desse tamanho. Um notebook velho. E eu ficava lá o dia inteiro estudando sobre marketing, tentando entender o que eu podia fazer marketing com política. Escondido dos meus pais. Para os meus pais eu estava fazendo universidade, para os meus pais eu estava fazendo o que eles queriam ali. Só que na verdade eu saía de casa, eu ia para a biblioteca da universidade e ficava estudando. Ou ficava em casa dentro do quarto. Até que chegou uma hora que meus pais começaram a falar assim, resumindo a história, só para voltar, que eu parei para tomar uma água aqui. Aí meus pais me colocaram na parede e falaram, Felipe, o que está acontecendo? Você não fala mais de universidade, você não fala mais de faculdade pra gente, nada que tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, não. E nesse meio tempo eu tava correndo atrás de vereador, atrás de prefeito, eu tava correndo atrás de alguns contatos, sempre fui muito fuçado, de ir atrás assim, perguntar e tal. Fechei algumas mini pesquisas que eu já estava sabendo fazer, mas chegou um momento que meu pai me chamou com a minha mãe, me colocaram contra a parede e falou, Felipe, você não tá mais na universidade, você trancou, né? Aí eu falei, ué, mas como que vocês sabem disso daí? Eles falaram, não, a gente sabe, ué, porque pesquisou, foi lá, enfim, me colocaram contra a parede. E eu tinha duas opções. Ou eu acabava com o meu sonho e voltava para o que eu não queria seguir, ou eu bati no peito e falava o meu sonho grande para meus pais. E eu virei para eles e falei o seguinte, falei, pai, eu lembro certinho até hoje disso. Por isso até que eu quis colocar essa aula como a primeira, porque eu tenho muita propriedade para falar disso, sabe? Faz muito sentido para mim falar disso. Eu virei para eles e falei, gente, eu entendo que vocês não querem que eu entre para política, é super certo, mas é o meu desejo, tá? Entretanto, né, eu descobri do marketing político, sabe? Eu falei para eles, o meu desejo maior sempre foi fazer o que a minha família fazia na minha cidade, que era pequenininha, porque eram muito prefeitos, sempre meu tio, mas de fato melhorou muito a qualidade. Para vocês terem uma ideia, era um distrito, era um bairrinho e virou uma cidade, todo mundo tinha acesso a saneamento, tinha educação, melhorou muito, assim, sabe? Era aquele negócio que foi do nada pro esplêndido, assim, era uma cidade linda.
E eu falei para eles, eu quero fazer isso. Falei assim, o meu desejo não é muito eu ser de fato político, assim, eu ser a ponta, né, eu ser o representante político. Não, mas eu não acho nada de errado nisso, não é o meu perfil, porque eu descobri um marketing político, onde eu consigo ajudar esses leitores por meio de candidatos, onde eu formo, né, eu ajudo candidatos com pesquisas ou consultorias a serem melhores candidatos, a conseguirem entrar melhor, né? Então assim, eu ajudo em duas pontas. Eu pego o candidato, eu ajudo ele a entrar com as técnicas, eu ajudo ele a ser um bom candidato, consequentemente ele ajuda os eleitores, eu consigo realizar o meu sonho grande. Entendeu? Assim, é meio maluco isso daí, né? Porque eu não consigo de fato ajudar como político, mas eu sou um meio para isso, eu sou a linha de transmissão para isso. E eu falei para eles com uma forma tão autêntica, sabe, tão real, porque era o meu sonho, sempre foi meu sonho grande isso. O que aconteceu? Passou, sério, 2 meses, eu estava fechando minha primeira pesquisa maior, numa cidade cobrando mixaria, ainda tinha menos R$10 de lucro. Só que sabe quem estava aplicando as pesquisas comigo? A minha mãe e o meu irmão pequeno. Que eu colocava eles para aplicar comigo, eu chamei e eles disponibilizaram. Por quê? Porque eles acreditaram no meu sonho grande, sabe? No começo foi difícil, eu ia pegando uma pesquisa aqui, outra ali, eu ia correndo. Só que foi acontecendo, eles foram vendo que tinha resultado, porque eu sempre fui um cara muito voltado para dados, que estudava, usava a teoria com a prática. Então eu estava usando aquelas experiências que eu estava cobrando pouquíssimo, lá atrás, há anos atrás, para ser hoje o que eu tenho de bagagem prática. Porque eu tive a teoria com a prática, eu tive a minha experiência de vida, que desde pequeno eu vivi campanha, tive a experiência teórica, né, que eu estudei em faculdades, fiz diversos cursos, depois ainda fui para fora, estudei muito, mas eu tive a prática, onde eu prestava serviço lá atrás, ajudava muito, e foi dando certo, até que um dia um deputado federal da nossa região chegou e me chamou para ir num hotel, ele estava na cidade, me chamou para fazer uma reunião com ele num hotel. E ele falou, fala mais sobre você. E eu falei a mesma coisa que eu falei para meus pais, eu falei para ele, contei minha história, ele falou, cara, eu acredito em você. Esse cara me pegou pela mão e me deu estudo, assim, me deu contato, me deu força de trabalho, me colocou para rodar em diversas cidades com campanha, com pesquisa. Na campanha dele, mais de 100 cidades, fazendo, dando certo. E cara, foi sendo uma bola de neve, vim para Brasília, assim, o menino, na época, era ninguém da minha idade, ninguém da minha família nunca que viria assim. Vim, assim, hoje eu vivo dentro do Congresso Nacional, trabalho lá o dia inteiro. E agora eu vim pro digital também. Porque eu acredito que o digital, uma consultoria minha, se eu fosse ajudar alguém, com a experiência que eu tenho, talvez uma pessoa que está do outro lado do país, que nunca teria oportunidade, não conseguiria fazer. Mas no digital ela consegue. Então, assim, eu acho que o digital, hoje, em escala, ele atinge muito o meu sonho grande. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Esse é o meu sonho grande. Se eu não tivesse um sonho grande, conseguido falar lá atrás, tô falando que eu não conseguiria ter o que eu consigo hoje. É lógico, tem que ter muito trabalho, muita persistência, tem que ter muito isso, todo mundo que fala. Mas o sonho grande, ele potencializa. O sonho grande, ele une. O sonho grande, ele conecta emocionalmente. E o porquê? Qual que é a lógica por trás disso? A lógica científica. O ser humano, ele é movido, né? O ser humano nasceu, vários filósofos falam isso, Aristóteles fala isso, o ser humano nasceu, ele porque para viver em comunidade. Nada mais une as pessoas do que senso de comunidade. A gente nasceu para pertencer a grupos, a gente nasceu para pertencer a uma comunidade, a gente pertenceu para viver, né, no coletivo. E o sonho grande é uma das maiores formas, das melhores formas de conectar pessoas e criar comunidades. Beleza? Então, assim, não sei se você aí, às vezes, sua família não te apoia ou não te apoia em algum momento, ou os eleitores não acreditam muito em você, ou às vezes você não consegue muito voluntário, às vezes o partido da sua cidade ainda não te vê como aquele cara o bambambam, aquela moça bambambam que vai colocar. Ou às vezes você não tem força dos seus amigos, não tem força nas suas redes, não tem seguidores. E provavelmente, se alguma coisa está acontecendo, pode ser porque na ponta lá em cima, você não está sabendo comunicar o seu sonho grande. Eu não estou falando que sonho grande, não basta também você ter um sonho grande que você vai mudar o mundo. Não é isso, tem muita técnica depois disso, tem muita, lógico, a gente vai ver planejamento, você tem que saber como que você vai comunicar. Mas primeiro você tem que ter o seu sonho grande. Todos os líderes, todas as pessoas que atingem o sucesso, de alguma forma elas têm um sonho grande. Às vezes elas nem sabem
que elas têm de fato um sonho grande, elas não fazem o exercício que a gente vai passar hoje para descobrir o sonho grande delas, mas elas têm um sonho grande. E eu tô aí justamente para isso. Se isso está acontecendo com você, a gente vai sair dessa aula hoje com você definindo o seu sonho grande, você vai colocar ele em prática, você vai falar para as pessoas, a gente vai botar na cabeça das pessoas e a gente vai criar comunidade. E hoje eu vou ensinar vocês justamente isso. Como que a gente vai criar um sonho grande? Que basicamente são algumas perguntas, isso daí tá mais com você. Mas depois como que a gente vai usar esse sonho grande para começar a sua construção de comunidade? Como que a gente vai criar senso de comunidade com as pessoas através do seu sonho grande? Tá, gente? O seu sonho grande, o senso de comunidade, ele é um dos principais pontos sempre em campanhas. Quase nenhum marqueteiro político vai falar isso para vocês. Por quê? Porque isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Por que você acha, por exemplo, que as pesquisas eleitorais são tão divulgadas em mídia? Por quê? Ou porque pesquisa, você que é do meio político, você vai saber disso. Por que pesquisa eleitoral eles gostam de soltar sempre aquela no último dia de campanha? Por que vocês acham? Porque quando você pega, por exemplo, uma turma de indeciso, ou uma turma que até está ali numa comunidade, mas está assim, quando ela vê o primeiro colocado, às vezes ela não sabe quem vai votar, ela vai aonde? Ela vai em quem está em primeiro, ela sabe. A gente sabe que é assim. Quem está em primeiro, as pessoas tendem a ir até ela. Por quê? Porque ela quer estar onde está todo mundo. É assim que funciona. As pessoas querem estar onde as outras estão. Então o seu trabalho, assim, o seu papel como político e o meu como marqueteiro político, te ajudando aqui, é a gente criar esse senso de comunidade para que você não dependa dos outros, para que você dependa especificamente do seu sonho grande, onde você é um líder, você tem um sonho grande e você vai juntar pessoas, unir propósitos, unir pessoas através dele. Parece meio filosófico demais, mas não é. Você pode ter certeza que isso dá resultado. Lá na frente a gente vai ver construção de mensagem, a gente vai ver construção, né, de slogan, que tudo isso, mas tudo isso é derivado de um sonho grande lá em cima. Vamos então agora para a prática, tá? Vou mostrar para vocês aqui os exercícios, vocês vão ver, são 3 páginas, tá? Que vão ter que ver 3, no PDF tem 3 pontos. Primeiro ponto, a gente vai identificar o seu sonho grande. Quem sou eu para falar qual é o seu sonho grande? Aqui a gente só vai ter algumas perguntas para você validar, né, e confirmar aquilo que muitas vezes você já sabe, mas calibrar, deixar ele mais autêntico. Você vai ver que tem uns pontos aqui que vai falar o que você viveu e que comprova isso, o que te mostra que você realmente está falando isso por verdade, porque isso muda o jogo para as pessoas escutarem, sabe? Uma coisa é você falar que você quer salvar o mundo sei lá, de quem tem problema no olho e você quer salvar por causa disso. Um ponto. Outra coisa é você falar, eu vivi isso, eu vi isso, aconteceu isso comigo e por causa disso, né, eu tenho esse é o meu sonho, é isso que está acontecendo. Então, o primeiro parte do PDF a gente vai descobrir, né, definir, na verdade, qual que é o seu sonho grande de fato, né, assim, mesmo que você já tenha, a gente vai amplificar ele. O segundo, aqui a gente vai, de fato, já para a parte de criação de comunidade, onde a gente vai identificar, já tem alguns grupos, então a gente vai calibrar, são 4 pontos que a gente vai conseguir ver para criar senso de comunidade neles, que aí já é um pouco mais na prática, aqui você vai ter que ter, eu vou te ensinar algumas estratégias, são 4 estratégias. E o terceiro ponto aqui que é o checklist, todo final de aula, a gente vai ter um checklist onde eu vou deixar algumas ações para você escrever se você já fez ou não para a próxima semana. No final dessas semanas a gente vai juntar tudo isso, vai ter até uma surpresa para quem juntar todos. Quem juntar todos, me mostrar, falar, Felipe, eu fiz todos aqui, eu vou avaliar um por um de vocês, eu vou avaliar quem tiver o mais completo, assim, aquela pessoa que se dedicou de fato, vai ter uma surpresa gigantesca. Então, assim, se eu fosse por vocês, eu faria isso. Tá bom? Vamos lá, então, começando na primeira parte aqui, que é o exercício definindo o meu sonho grande. Provavelmente, você já deve saber, você já imaginou qual que é o seu sonho grande, se você passou por alguma coisa, ou você tem alguma coisa que as pessoas já sabem que você faz isso, mas são 3 pontos, na verdade, que a gente tem que identificar. O primeiro ponto aqui esquece de tudo, escreve quais que são os assuntos hoje. Pode colocar política também, que eu sei que política é um ponto que te faz você gostar, mas quais são os pontos hoje que você mais tem interesse? Quais são aqueles pontos que de fato você pesquisa no Google, tipo, você segue as páginas do Instagram, que você
que você gosta de ver, aquele negócio que você fica preso, entendeu? Só escreve, esquece, isso daí não vai ser o seu sonho. Ah, mas eu gosto de ver coisa de cachorro, Felipe. Gosto de ver coisa de comida, não importa, escreve. Escreve tudo o que você mais gosta de fato de ver, aquilo que você passaria horas assistindo, ou que você tem interesse em pesquisar mais, de aprender mais, escreve, tá? O segundo ponto aqui, que é quais os problemas reais que você gostaria que fossem resolvidos hoje. Pode ser no mundo, pode ser na sua cidade, pode ser no seu bairro. E assim, por favor, esse daqui é o ponto principal, assim, não seja o salvador da pátria, o Superman, que vai falar o básico do básico do básico. Tenta extrair ao máximo, tenta ser o mais específico possível, tenta ver o que de fato você não gosta, não tenta... Esquece aqui o que o leitor gosta. Isso a gente vai ver lá na frente no diagnóstico, tá? Aqui eu quero saber o que te incomoda de verdade, que você quer ser resolvido. Eu sei que você pode falar para os leitores que você odeia tal coisa, você pode ter, mas o que de fato você queria que fosse resolvido hoje? O quê? O que te move hoje que você fala, nossa, eu não concordo com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Por mais que hoje eu tenho várias coisas que eu não gosto, uma coisa que pra mim, Felipe, me deixa assim, nossa, que isso me deixa, eu falo muito no Instagram, pra quem sabe, é preconceito. Assim, não só racismo, mas preconceito de qualquer parte, assim. Eu já vi muito caso, assim, de preconceito em cidade pequena a gente vê muito isso, preconceito às vezes por renda, por sobrenome, ou por... sei lá, porque é mulher, ou porque é velho, ou porque é novo, sabe? Preconceito, assim, é um trem que não entra muito na minha cabeça. Por exemplo, assim, como que uma pessoa pode não gostar de outra, ou pode julgar outra por causa de uma cor de pele, ou por causa de... Não sei, não entra na minha cabeça isso, preconceito. Então, assim, isso é um negócio, de fato, em mim, Felipe, que eu gostaria de ver resolvido. É um ponto, tá? Por exemplo, se eu fosse candidato, cara, eu teria muita coisa, mesmo eu não... Talvez não seja assim do meu público, mas eu tenho muita estrutura para falar disso. Muita verdade para falar disso. O terceiro ponto aqui é o que eu vi, o que eu vivi na vida que tem relação com os itens que você falou anterior, ou seja, os problemas que você quer quer que sejam resolvidos e o que você tem de interesse. Tá, assim, por que isso daqui? Porque a gente vai descobrir o que você viu. Tá? Às vezes você viu, às vezes você viveu, você sentiu na pele, às vezes um problema, às vezes você viu um problema, tipo eu que eu falei isso, você assim, não entra na sua cabeça, mexe com você. E o que você viu e que tem relação com esses dois pontos, tá? Por quê? Porque aí a gente vai fazer um negócio que chama de interseção. Você vai escrever tudo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e você nesse item 3, você vai começar a identificar o que aí eles meio que se casam, que eles se cruzam. Assim, o que você gosta, mas que tem alguma coisa a ver com os problemas que você tem resolvido, ou que tem a ver com os itens que você já viveu de vida que comprovam isso, né? Porque isso vai mostrar autoridade, isso vai mostrar autenticidade e verdade para as pessoas acreditarem no que você está falando. E então você vai ter que sentar aí, escreve, pega papel e caneta, escreve e começa a pensar. Assim, você já vai ter provavelmente a sua ideia de propósito, de vida, de sonho na sua cabeça, beleza. Mas faz isso, vê se realmente está batendo, vê se às vezes tem alguma coisa que você pode mudar, alguma coisa que você fala, nossa, mas é verdade, eu vivi isso aqui na minha vida e eu posso provar isso para eles, eu posso falar isso para eles, e isso passa muito mais verdade. E aí você chega no quarto ponto, você vai, né, de fato escrever o seu sonho grande, né? O seu sonho grande não precisa, pode ser uma palavra, pode ser uma linha, pode ser uma frase, pode ser um texto, enfim, é o seu sonho grande, tá? Eu não tô aqui para julgar, para falar se está certo, se está errado. Quem tem que falar é você. O que eu posso fazer aqui é te orientar, te dar alguns caminhos que eu já fiz com candidatos e que deram certo. Tá bom? Então assim, a gente vai ter esse primeiro exercício. Feito isso, a gente tendo nosso sonho grande, a gente vai para o ponto 2 aqui, que é criando, o exercício 2, que é o criando o meu senso de comunidade. O que é isso? Como eu disse para vocês lá atrás, ter um sonho grande na política, beleza, pode até ter. Mas você tem que fazer isso gerar um senso de comunidade nas pessoas. Por quê? Isso vai unir as pessoas. Então, indo para a prática, saindo da filosofia, a gente precisa dar um jeito de criar grupos, pessoas que começam a acreditar no seu sonho. Isso é uma base que vem de trás e isso pode viralizar muito mais lá na frente. Esquece ainda se vai ter resultados, se vai ser um grupo grande, se vai ser um grupo pequeno.
Mas já começa a pensar por aí, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp, o grupo que vocês caíram no grupo de WhatsApp, o grupo que a gente está, querendo ou não, ali eu estou pegando o meu sonho grande, que é de fato ajudar as pessoas que vivem na população por meio de candidatos bons e que eu consiga instruir o máximo que eu puder para eles que sejam bons e que sejam eleitos. Esse grupo é um reflexo do que eu estou falando para vocês aqui. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um grupo de oração, pode ser um grupo de futebol, pode ser um grupo de seus amigos, pode ser a sua família. Começa por pouco, começa pequeno para você validar. Só que é aí que entra. Beleza, defini o que eu vou fazer de grupo. Definiu. Agora que é o ponto. Para você, que eu quero explicar para você, para você criar senso de comunidade, agora bem teoricamente falando de novo, você precisa de 4 pontos. Você precisa criar pertencimento, você precisa criar senso de influência, que eu vou explicar o que é, senso de integração e conexão emocional. Vamos começar pelo ponto 1, que é o senso de pertencimento. Senso de pertencimento basicamente é o que? Não adianta nada você ter um grupo onde só você fala, onde as pessoas não se sentem pertencentes daquele grupo, onde as pessoas não se sentem parte desse grupo, onde as pessoas só vão escutar você falando sobre o seu sonho grande. Isso não é comunidade. Comunidade não é simplesmente uma pessoa ficar falando, eu tenho esse sonho, legal, e a galera vai ficar, legal, show de bola. Não é isso. Comunidade, a pessoa não se sente pertencente à comunidade assim. A pessoa se sente pertencente à comunidade quando ela começa a criar vínculo entre as pessoas, que é o terceiro ponto de integração, onde ela começa a ter voz sobre as coisas que você opina. Ela pode opinar também, que é o senso de influência, que eu vou explicar para vocês, onde ela consegue se cativar e conectar emocionalmente, que é o quarto ponto, que é a conexão emocional. Então, assim, crie estratégias nesse grupo. Você tem que criar pelo menos uma. Eu vou colocar um para você criar pelo menos uma de pertencimento, tá? O que pode ser um senso de pertencimento? Talvez crie um nome para esse grupo, crie um nome para esse movimento, ou às vezes peça para as pessoas, cada vez uma pessoa falar alguma coisa, ou para a pessoa, ou liga para a pessoa, converse com essas pessoas, faz elas se falarem entre si, cria esse grupo de pertencimento, faz um close friend, sei lá, faz alguma coisa que faça a pessoa se sentir pertencente, para ela pertencer a esse grupo. Tá? O primeiro ponto, senso de pertencimento para criar senso de comunidade lá na frente. O segundo ponto, senso de influência. Senso de influência não é você que está lendo, influenciar ninguém. Muito pelo contrário, olha que bacana esse ponto. Senso de influência é quando você faz a pessoa que pertence ao seu grupo, você faz a pessoa que pertence ao seu grupo, ela se sentir influenciadora sobre as outras pessoas. Você entendeu a lógica? A minha lógica é meio que reversa do que a gente imaginava que era. Em vez de você influenciar essas pessoas, você pode até influenciar, mas você tem que dar você tem que dar a oportunidade, você tem que fazer a pessoa se sentir no poder e se sentir mesmo como se ela estivesse influenciando outras pessoas, e de fato ela pode influenciar, mas você tem que fazer ela sentir isso. Quando uma pessoa começa a sentir que ela está dentro de um grupo, que ela se pertence e que ela consegue influenciar outras pessoas dentro desse mesmo grupo, formar opiniões, isso é um dos principais pontos para criar senso de comunidade. O que você pode fazer por isso? Dar mais voz a essas pessoas, sabe? Fala assim, hoje quem vai ministrar a nossa reunião, o nosso grupo, ou quem vai mandar hoje a pauta nossa, ou quem no grupo de oração, quem vai puxar hoje, ou quem no futebol hoje, quem vai organizar, tal pessoa e depois tal pessoa, e a gente vai rodando. Por quê? Porque quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a criar senso de comunidade. Felipe, mas pouquíssima gente. Uma comunidade começa assim. Talvez você já tenha uma comunidade, isso daí que você pode fazer, você pode só aprimorar e fazer dentro da que você já tem. Ou se você não tiver, comece do zero, vai devagarzinho. Por isso que a gente está começando antes. Se você está numa campanha de deputado, cria núcleos. Vai nas suas cidades pequenininhas, faz núcleos. É assim que começa, gente. Isso daí, o objetivo nosso é viralizar na frente. Chega uma hora que é uma bola de neve. Você vai fazendo, chega uma hora que, viralizou, pronto. Mas até lá é muito tempo. O terceiro ponto, que é o senso de integração, que, como eu falei lá atrás, as pessoas se interagirem entre si. Não adianta nada um grupo ser grupo só por falar que é grupo. Não existe isso. As pessoas têm que se sentirem integradas entre elas. Pode ser reuniões, pode ser chamadas de vídeo entre vocês,
elas têm que saber uma o nome da outra, talvez não precise saber todas, mas elas precisam saber as mesmas coisas, elas precisam sentir que estão interagindo entre si, tá? Elas precisam saber que elas podem contar umas com as outras, elas não precisam não necessariamente conhecer, Felipe, mas essa cidade é muito grande, tem muita gente, não tem problema, mas elas precisam saber que elas estão pensando igual, que elas estão correndo atrás do mesmo sonho e que elas estão fazendo de fato coisas iguais. Tá? Que elas vão votar na mesma pessoa, né? Que no seu caso, que elas vão votar na mesma pessoa, mas que elas estão correndo atrás do mesmo sonho, que elas estão interagindo entre si, que elas se conhecerem ainda muito melhor para uma cidade que for um pouco menor, isso combina muito, casa muito. E esse ponto, senso de integração, ele vai aumentar muito também o seu senso de comunidade, então eu vou deixar aí uma tarefa também para você fazer sobre isso. E o quarto ponto, que é o de conexão emocional. Conexão emocional, você vai ouvir eu falar essa palavra 3.500.000 vezes até o final das nossas aulas. Por quê? Porque conexão é o que, assim, eu particularmente, você tem certeza que é o que une mais as pessoas, não tem mais do que conexão, a pessoa emocionada, a pessoa cativante. Então, assim, você tem que usar aquele... Você pode ver os principais grupos, você pode ver igreja, você pode ver qualquer coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de igreja. É o momento do louvor, é aquela hora que todo mundo tá... Porque eles sabem criar senso de comunidade. Isso é criar senso de comunidade. Você tem que fazer as pessoas se sentirem motivadas, conectadas emocionalmente. Tá? Você tem que fazer elas se sentirem... Não adianta só correr atrás do mesmo sonho. Elas têm que sempre estarem motivadas, sempre estarem com emoção, sempre estarem com a flor da pele. Tá bom? Então esse foi o quarto ponto, que é o de conexão emocional. Então, somando esses 4 pontos, que é o senso de pertencimento, senso de influência, senso de integração e conexão emocional, você consegue criar o seu senso de comunidade. Gente, então fechando esses 2 pontos, vamos para o checklist aqui, só para explicar primeiro para vocês o checklist. Toda aula vai ter essa imagem aqui para vocês, que é o checklist, vai ter o nome da aula e tal, e as ações que a gente planejou para você executar. Nesse caso, então vamos falar uma por uma aqui. Eu defini o meu sonho de forma autêntica e que transmita emoção. O seu sonho grande, ele está transmitindo isso. O segundo ponto, contei e validei o meu sonho grande para no mínimo 10 pessoas. É importante você fazer isso para você validar realmente se elas, principalmente as pessoas que você conhece mais próximas, para ver se elas falam, faz sentido, muito verdade o que você está falando, dessa forma que você está falando, porque você tem que modelar a forma que você vai falar também, tá? Não fala de uma forma sem conexão emocional, que é o primeiro ponto. Criei ou recriei a minha primeira comunidade, tá? Às vezes você tem já alguma coisa aí que você pode fazer, ou se você quer criar uma do zero, um grupo, o que seja. Aqui é a gente está criando essas comunidades para validar se esse sonho grande seu, ele vai pegar, vai casar, para lá na frente no planejamento a gente dar uma potencializada, uma turbinada nele. Tá bom? Então aí depois vem, minha comunidade tem alguma estratégia para criar senso de pertencimento, tem alguma estratégia para criar senso de influência, que não é você influenciar, é você deixar as pessoas se sentirem no poder de influenciar. Tem alguma estratégia para criar senso de integração e se tem alguma estratégia para criar conexão emocional. Tá? Então esse foi o checklist da aula, é simples assim, você só vai, se você quiser escrever se você quiser imprimir, ou se você quiser escrever no seu bloquinho de notas aí, só coloca para ver se você fez, não deixa de fazer, gente, é muito importante. Você pode às vezes falar, nossa, que chatice, Felipe, que horas que a gente vai entrar na parte de impulsionamento, que horas que a gente vai entrar na parte de construção de slogan, mas calma, tá? Vamos dar um passo de cada vez, por isso que a gente está conversando tão devagar aqui. Eu acredito muito que num trabalho, para você ter sucesso lá na frente, você tem que planejar muito bem antes, você tem que fazer etapa por etapa, não vamos querer pular etapa não. Você pode sim fazer tudo muito rápido, tá? Não estou falando que isso daqui tem que ser demorado, pode ser muito rápido isso daqui, mas faz bem feito, faz bem planejado. E na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouco de coisas mais técnicas, vamos falar de impulsionamento. Lá na frente a gente vai começar a desmembrar a fórmula como um todo, aí sim, daqui umas 3 semanas vocês vão começar a entender conceitos já, tudo na prática, ponto por ponto. Depois desmembrar o restante que faltar, depois a gente vai tirar dúvida, o que vocês pedirem também, a gente vai modelando. Fica atento no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram correndo, porque a partir de semana que vem, a partir dessa semana já, a gente vai começar a soltar materiais inéditos, onde só vai ter lá. Se você pretende, sei lá, fazer uma pesquisa eleitoral, você mesmo fica no Telegram,
tá? E espero que vocês tenham gostado, gente. Essa foi a primeira aula. Se vocês quiserem dar algum feedback, aquele grupo o número que está no grupo lá de Felipe Noronha é o meu pessoal. Pode me chamar no pessoal lá que a gente conversa, não tem problema. Essa turma que eu estou fazendo com vocês é justamente para a gente ter esse contato próximo, tá? Eu quero ter esse contato próximo com vocês para colher feedback, para ver o que vocês estão achando, se vocês estão tendo dificuldade. E vai dar tudo certo, gente. Contem comigo. Vamos então para a prática. Agora vamos botar a mão na massa e até mais.